O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Pode sentar, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos que estão aqui, a todos também que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao culto restaurado pela palavra, um culto organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico, baseado aí no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, entendendo que a palavra de Deus, que a Escritura tem resposta para os dilemas do nosso coração, na nossa vida diária, de como nós lidamos, experimentamos esse mundo, no sentido de viver aqui. As Escrituras têm a resposta correta e adequada para o nosso coração. E hoje nós vamos falar de um tema importante, que é sobre casamento, renovação de amor. O tema ficou parecendo aqueles programas, de TV, de românticos, mas o tema é casamento, renovação do amor e os desafios da vida diária. Quer dizer, o que as Escrituras nos ensinam a respeito de casamento. Eu quero convidar você a abrir comigo em Cantares, capítulo 3, Cantares 3, na verdade 2, Cantares 2, e nós vamos ler uma parte do texto, a partir do verso 8, e depois vamos ler do 3 ao 5, Cantares 2. Alguns chamam cânticos, outro cântico no singular, outros cantares de Salomão, outros cânticos dos cânticos, Mas a essência é que Salomão e a Sulamita estão declamando, estão falando poesias aqui, então tem sido registrado. E esses registros são importantes para que nós possamos entender questões, assim, os princípios bíblicos básicos a respeito do amor, do casamento, a respeito daquilo que o Senhor disse e chamou de muito bom lá em Gênesis, ou seja, o casamento é muito bom. Então Cantares nos expressa exatamente esse amor num contexto redentivo, mas que não anula os problemas e os desafios de um relacionamento, mesmo que conjugal, num mundo quebrado e caído. E é isso que a gente vai ver um pouquinho sobre isso, a renovação deles no seu amor e os desafios mesmo assim. O texto diz assim, Cantares 2:8, diz assim: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pois eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. De noite, no meu leito, busquei o meu amado de minha cama. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado mais uma vez porque nós temos a oportunidade, Senhor, de ouvi-la, de ser confrontados por ela, de sermos renovados, restaurados, ó Deus, de termos o conhecimento que vem da parte do Senhor. E hoje, de modo muito específico, fale aos nossos corações, concernente aos nossos relacionamentos, ao casamento,
porque sabemos que é uma obra do Senhor, é para o Senhor. Ajuda-nos a identificar conflitos, problemas, ajuda-nos a identificar o egoísmo particular do próprio coração no nosso casamento e nos dirija numa restauração em casamentos reavivados pelo Senhor, ó Deus. Nós clamamos nessa noite e pedimos que o Senhor possa restaurar lares quebrados, conflitos entre marido e esposa, talvez há muito tempo, com a educação dos seus filhos. Deus, que o Senhor possa restaurar vidas nessa noite, que o Senhor possa reestruturar famílias por meio da sua palavra, e aquele homem ou aquela mulher que tem deixado os seus afazeres, a sua vocação no seu lar, que o Senhor possa chamá-los por meio da sua palavra e levá-los ao entendimento correto. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, para que você entenda a proposta do tema de hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender Cantares. Quando nós lemos Cantares, às vezes não faz muito sentido algumas coisas para a gente, né? Porque parece que está tendo alguma coisa no sentido de usar palavras, né? Expressões, né? Como Salomão diz assim, né? Para a Sulamita, ó querida minha, te comparo, né? As éguas do carro de Faraó. Aí você fala, mas Deus está me ensinando a elogiar minha esposa, mas se eu fizer isso, com certeza vai dar problema, né? Ou então ela fala assim, fala para ele, você parece uma gazela, né, do campo e tal. Então acho que essas expressões não caberiam tão bem hoje, dentro do contexto em que nós vivemos e também na cultura que nós estamos, porque nós então fazemos assimilações diferentes do que é amor, de como nós nos apaixonamos, tudo mais. Agora, o texto de Cantares, né, o livro de Cantares, ele é um livro romântico, mas ele é um livro também que nos expressa questões importantes do amor bíblico, da redenção, do amor do noivo pela noiva. E quando nós lemos todo o texto de Cantares, nós percebemos uma progressividade. Então, o livro de Cantares está basicamente dividido em 8 mensagens, ou 8 temas, 8 poesias, que falam um progresso entre um homem e uma mulher, Salomão e a Sulamita, até onde eles se conhecem, eles progridem no amor. No capítulo 5 mais ou menos acontece então o casamento, e depois eles vão tendo novamente as questões dos conflitos. Então, só para você entender, a primeira parte do texto fala sobre a introdução de todo o livro, a segunda parte fala de um despertamento. Ambos têm então uma atração um pelo outro, eles querem se conhecer, eles se despertam para o amor. A terceira parte do livro é a paciência. Por que a paciência? Porque ele é um rei, ele está longe de onde ela está, ela mora no campo, ela cuida de vinhas e ele está no palácio. E de repente há conflitos nesse relacionamento, então ele volta para o palácio e aí há um momento, um período de inverno no relacionamento deles, é isso que é tratado aqui, até o momento que é o texto que nós lemos, que ele volta, né, porque ela está lá perto da vinha, na casa, no campo, e ela diz assim, olha, ele está vindo saltando pelos montes, né? Quer dizer, como se fosse aquela imagem ansiosamente esperando o seu amado. Então essa parte que nós lemos é a renovação. Depois, a gente vai ver hoje, mas existe a expressão do amor no seu ápice, que é o casamento em si, onde eles se casam. E depois existe perseverança, porque eles vão lidar com problemas, vão lidar com conflitos. Depois tem o perdão, e por último tem a explicação de tudo o que eles falaram no capítulo 8, quando fala assim, o amor é mais forte do que a morte, lembram disso? E mais duro do que a sepultura, lembram disso? Então a ideia é que no último momento do texto, ele explica o que é o amor, ele fala o que é o amor. E tudo isso está no texto. A gente não vai conseguir ver todo o livro de Cantares hoje, obviamente, por causa do nosso tempo, mas nós vamos ver a parte de renovação e de desafios com relação a esse amor que se renova a cada dia, que se renova em todo o tempo, no casamento, mas ao mesmo tempo como que nós lidamos para trabalhar e para lidar com as questões de dificuldades, de desafios que nós temos. Agora, é importante entendermos o seguinte, que o texto de Cantares, ele exalta a boa dádiva de Deus, que é o amor romântico entre um homem e uma mulher, durante uma vida e dentro do plano do próprio Criador, que é o casamento. Então quando a gente vai para Gênesis, o que Deus diz? Quando ele cria todas as coisas, ele diz assim, que é muito bom. Então Deus determina nesse sentido, ou ele traz, né, a característica de tudo que ele cria, e principalmente com o ápice, criando o homem, criando a mulher, e os unindo num relacionamento, isso é muito bom.
Então o texto de Cantares, ele traz para a gente essa imagem da boa dádiva de Deus, do que é compartilhar a vida, do que é estar ao lado de alguém, ainda que a gente vai ver depois todos os desafios. Cantares nos ensina que a semente do amor precisa germinar, dar fruto, crescer, dar fruto, e isso envolve paciência e envolve tempo. Aqui nós estamos, segundo o texto, numa época de primavera, e Salomão e Sulamita faz questão de desenvolver o amadurecimento do seu amor usando a imagem daquela época, que é as flores do campo, das árvores, e ele traz essa relação da primavera, porque eles tiveram um tempo de conflito antes. Volta um pouquinho no seu texto. O que acontece antes? Antes, a partir do verso 8, eles têm um elogio um pelo outro do capítulo 1, depois no capítulo 2 eles têm um distanciamento, então sai do momento ali do palácio, e quando ele encontra, ele vai para o campo. Então eles têm um momento de distanciamento, para dizer, será que esse relacionamento vai dar certo realmente? E aí então ele replica isso no texto como se fosse um tempo de inverno, como se fosse um tempo onde ficar longe da sua amada é um tempo difícil, é um tempo desgastante, até então que chega a primavera, e ele está chegando lá, e as flores estão cantando, as flores estão brotando, as aves cantando, e a ideia do texto é mostrar como que o despertar do amor é ao mesmo tempo bom e desafiador. Conviver com alguém. É claro que o retrato de um casamento nem sempre é uma primavera, certo? Nem sempre são pássaros cantando, nem sempre há poesias, e nem sempre aquelas frases, Você não vai encontrar um marido todo dia poético, não vai encontrar uma esposa, todos os dias, quando você chega no trabalho, diz assim, que bom que você chegou, estava morrendo de saudade. Talvez você pode encontrar assim, já chegou? Não tinha hora extra hoje? Quer voltar a fazer? Eu vou ligar para o seu chefe, para você fazer mais 6 horas hoje. Ou então, aquele marido que chega do trabalho, você fala, me conta o que aconteceu. Ele não quer conversar, ele quer fazer nada. Então, nem sempre é poético, mas ainda assim nós não podemos perder a beleza da referência do que é o relacionamento conjugal. Porque hoje nós vivemos numa cultura que basicamente cai para 2 lados. Ou idolatra o casamento, e isso é uma palavra para os jovens, solteiros, cristãos, que procuram relacionamentos como se fosse identidade para a sua vida. Não é, a nossa identidade é Cristo. Paulo fala isso. Eu fui crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Então a identidade de uma pessoa não é o casamento. Não é se ela casa ou não, mas a identidade de um cristão é exatamente o que Cristo fez na cruz. Então existe uma idolatria às vezes para essa ideia de casamento, mas também existe aquele casamento que a gente vai vivendo, e então o que acontece? A gente acaba se acostumando com a rotina e fala assim, não, casamento é assim, é meio ruim, mas é meio bom, mas vai embora. Então a gente perde ao mesmo tempo a beleza do que é esse casamento e o que nós podemos viver nele. Porque quando a gente vai para Efésios capítulo 5, Jesus, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve que o relacionamento conjugal é nada mais ou nada menos de uma expressão do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então não é possível que casamentos medianos ou medíocres expressem ou devam ser aceitos, porque Deus nos deu uma missão enquanto casados, que é expressar a glória dele, esse relacionamento na igreja, para os filhos, numa sociedade quebrada e caída, da forma como nós vivemos como marido e mulher. Então existem 2 lados extremos, ou a idolatria dele, ou então o desprezo, de dizer, não, o casamento é assim mesmo, e é bom, se quiser entre, se não quiser é bom você ficar, pensa bem. E aí então nós retiramos a beleza do Criador em exemplificar, em mostrar para nós o que é o casamento. Deus nos deu o privilégio de sermos casados, para aqueles o qual Ele chamou para essa vocação de casamento, e Deus também nos deu o modo como nós devemos viver nele. Isso é bom, isso é agradável. Deus não só nos dá a vocação de sermos casados, mas Ele também instrui o nosso coração constantemente em como nós devemos viver nesse ambiente de casamento. E às vezes, meus irmãos, nós estamos escutando referências mundanas e externas de casamento, enquanto as escrituras têm uma riqueza imensa para dizer, é isso o casamento. Deus não só define o casamento, mas Ele dá um manual para esse casamento. Eu sei que o casamento desprezado ou tido como uma instituição falida é colocada na nossa sociedade exatamente pelas experiências frustrantes de tantas pessoas que não tiveram
ou te passaram por inúmeros casamentos, ou desprezam isso, falando que isso é arcaico, que isso é simplesmente uma questão social. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus planejou o casamento. E Ele planejou esse casamento dentro, né, da sua vontade, do seu querer. Pós-queda de Gênesis capítulo 3, nós temos então o que deveria ser fácil, né? Quando Adão vê Eva, ele diz: é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Pós-queda, o que acontece? Quando Deus chega ali, o que Adão diz? É a mulher que tu me destes. Já não é mais o meu osso, não é mais a minha carne, é aquela mulher, Senhor. Está vendo? Eu estava bem sozinho, o Senhor veio e trouxe Eva. Como se ele culpasse Deus pelo relacionamento quebrado dele, mas na verdade uma responsabilidade do seu próprio coração. E a partir daí, todos nós temos desafios. Tem um livro, chama Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. E na introdução do livro ele diz uma coisa, disse no dia do casamento para a esposa dele, ele disse assim: eu sou um pecador e sou seu por toda a vida. Ou seja, ele fala sobre a expectativa correta que nós temos que ter dentro de um ambiente de casamento. Ou seja, nós convivemos com alguém tão pecador e falho quanto a gente. E como então renovar esse amor? E como lidar com os desafios? Cantares nos fala a respeito disso em 2 lições importantes. Do verso 8 ao verso 14, nós temos eles elogiando um ao outro, né? Ou seja, expressando verbalmente o amor. Você é lindo, você é linda, né? Falando como se fosse hoje, né? Você é belo, você é bela. Então começa o entendimento e uma expressão, e aqui nós entendemos o apreço que um tem pelo outro no sentido de reconhecimento da beleza. E sabe que é uma coisa interessante? A sulamita não era padrão de beleza daquela época. Sabe por quê? Porque a pele dela era mais queimada do sol. E no padrão daquela época, a beleza, tanto que ela diz no texto: mas eu sou morena, amado meu. E aí ele fala assim: mas você é mais bela do que todas. Porque ela trabalha no campo, ela tem a sua pele mais queimada do sol. Então ela é fora, entre aspas, do padrão de beleza daquela cultura, porque a mulher bem branca era considerada como mais bela, e a mulher do campo nem tanto, mas ele elogia, ele reconhece a sua amada. Então os olhos de um e de outro estão em si, estão um no outro, reconhecendo as qualidades, reconhecendo a beleza. E existe aqui também um amadurecimento da parte deles, né? Depois de algum tempo, eles têm um intervalo entre o texto, como eu disse, ele vai para o palácio, depois ele volta no versículo 8, ou seja, amadurece esse relacionamento. O texto muda aqui do cenário do campo, e ainda assim existe a intensidade do desejo deles estarem juntos, deles crescerem juntos. E eles utilizam essa ideia da renovação do amor na figura de uma nova primavera. E é interessante que eles retratam aqui o casamento, ou esse envolvimento, como estações do ano, né? Acho que a pergunta que cabe aqui é: qual estação do ano está seu casamento? Está o inverno, né? Cada um para um lado, frio. Está a primavera, né? Beleza. Depois da primavera vem o quê, gente? Vem o quê? Vem o verão, é certo, só para vocês, ver se vocês sabiam. Vem o verão, depois do verão vem o quê? Vem o outono. Que fase você está no seu casamento, né? Aquela ideia de fase de 1 ano, fase de 2 anos, na verdade não existe isso. Existe cada um num enfrentamento diferente dentro do seu contexto do casamento. Uns enfrentam de um jeito, outros enfrentam de outros. Mas a grande realidade é que nós passamos por essas fases e estações do nosso casamento. Tem mês que a gente está, ou ano, muito bem, mas há momentos de desafios, às vezes com a chegada dos filhos, com a vinda dos netos, com a troca de um emprego, com o emprego que... Então, dependendo do contexto que nós estamos vivendo, é um desafio para aquele momento, e às vezes até coisas que nós levávamos muito bem, de repente começam a ser complexas para a gente. E o texto mostra isso. O amor aqui deles é marcado pela experiência de estações, né? O inverno, eles passam por um distanciamento, mas agora eles retomam. Eles saltando pelo monte, é a visão daquele que vem com entusiasmo para renovar esse amor com a sulamita. Ou seja, há aquele período mais tenso, mas também há uma renovação. E é interessante, eu gosto de usar exatamente a seguinte palavra: reavivamento do casamento. Aqueles casamentos, a ideia do casamento morno, do casamento sem sentido, do casamento sem saber para onde estão indo juntos, simplesmente
construindo coisas, construindo bens materiais, que não é errado, não é pecado, mas que na verdade não sabem por que estão fazendo aquilo. Simplesmente para deixar para os filhos, simplesmente para viver uma vida boa. E eu acho que isso a gente vai perdendo a expectativa de exatamente por que estamos casados. E a primeira expectativa que nós perdemos é que o casamento, enfim, não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é para mim, é para Cristo. Eu usufruo do ambiente do meu casamento como uma dádiva dada por Deus, mas quando eu centralizo o meu casamento na minha alegria e nas dificuldades que eu vivo, a tendência dos períodos de inverno são muito maiores do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu estou centralizando um casamento na minha alegria. Eu coloco no peso, nos ombros do outro, o peso de que ele me faça, da minha esposa me faça feliz. E isso obviamente pode trazer tempos ainda maiores de crises e conflitos no casamento. Mas quando eles olham um para o outro e vê a beleza da restauração, isso mostra para a gente que o tempo de inverno, descrito aqui nas Escrituras, é vivido por qualquer casal, por mim e por você. Todos nós vamos enfrentar momentos porque estamos em relacionamentos onde faz parte de um relacionamento caído e pós-queda de Gênesis capítulo 3. Onde nós podemos enfrentar situações difíceis no nosso casamento. A expectativa do amor nos mostra aqui uma esperança de restauração e retorno desse casal, o que acontece aqui. Eles estão olhando um para o outro e a expectativa disso, a expectativa de estar junto, a expectativa de caminhar juntos, isso é importante no texto. E note que quando ele está chegando, ela está dentro da casa, talvez ela não queira sair. Olha o verso 10, que ele diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O amado está com grande expectativa e ele então chama a sua noiva para que eles pudessem estar juntos. Ou seja, é exemplificado o desejo da busca, o desejo da importância, o desejo de entender que eu devo não só ser buscado no meu relacionamento, mas eu devo também buscar. E ele diz assim para ela: você está como pomba, você quer ficar escondida. Olha o texto, diz no verso 14: pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Ele fala: vem para cá, vamos passear. Note, a inclinação desse amado que busca a sua amada, que está preocupado com ela. E o que isso se aplica a nós? Nos mostra que relacionamentos não deve ser só no fato de eu querer ser buscado num conflito, mas eu também devo buscar. Eu devo ir até o outro e dispor e chamar: vem, vamos restaurar isso, vamos edificar o nosso casamento, edificar o nosso relacionamento. E ele chama ela ainda com elogio, mesmo depois do inverno, Não é para chamar de qualquer jeito também, tem que chamar com elogio aqui, Vem, amada minha, querida minha, Uma esposa falou assim: pastor, esse texto eu posso comprovar que meu marido tem que me levar no shopping? Porque ele leva ela para sair no campo. O que tem aqui? Eu falei: não, minha irmã, aqui é o zelo pela busca do outro. O zelo que ainda pelo momento de tempo do inverno existe a inclinação de dizer: eu vou até você. E é interessante isso. Eu faço aconselhamento de casais e é inacreditável pessoas que moram na mesma casa, que dividem as mesmas coisas, que comem na mesma mesa, que pagam as mesmas contas, que educam os mesmos filhos, que participam da mesma igreja, que às vezes servem no mesmo ministério, mas como eles estão longe um do outro. Não existe mais comunicação, não existe mais o interesse de ir até o outro e resolver questões. Às vezes as pessoas até falam para mim assim: pastor, faz o seguinte, no aconselhamento, não vamos mexer nesse assunto, deixa do jeito que está ruim, mas se mexer vai piorar, então deixa ruim mesmo, porque é assim. Ou seja, não tem mais a preocupação de uma restauração completa. E isso, você diz assim: mas isso acontece, você e eu estamos sujeitos a isso. De viver 10, 15, 20, 30 anos com uma pessoa e sequer se preocupar em buscá-la por uma restauração realmente. Tanto do marido quanto da esposa. E você percebe isso que Salomão toma essa iniciativa. Que ele vai até a sua amada.
O texto apresenta lições importantes como o desenvolvimento desse amor exige tempo juntos. E é interessante que nós vivemos numa época que nós lutamos muito contra isso, né? Estamos lá, às vezes até trabalhando home office, mas quase não se olhamos mais nos olhos, não conversamos mais. Então Salomão, ele entende a importância de ir e de ter esse tempo. Vamos caminhar pelo campo. Então um amor que amadurece, um amor que cresce, ele não acontece automaticamente. Você não assina o papel do casamento e fala, pronto, agora assinei, agora Deus que abençoe, né? Ele realmente tem que abençoar, ele vai abençoar, o casamento é abençoado pelo Senhor. Mas exige da nossa parte construção do casamento, aplicação da palavra de Deus, o querer estar ao lado. Isso é também muito comum entre casais, que eles não se aguentam, que eles não querem ficar perto do outro mais. Porque toda vez que tentam um diálogo, existe o quê? Conflito, briga. Eu já aconselhei casais que brigavam por causa de um copo de água. Um copo sujo, na verdade. Por quê? Mas não é o copo sujo o problema. O problema é o quê? É a disposição de um coração conflitante, que vive no mesmo lugar, mas que não estão perto mais, que não se comunicam mais, que não se falam mais. E às vezes se recusam a buscar como uma ideia de soberba, de não humilhação. Eu não vou fazer. Se quer, vem atrás e muda, porque eu não aguento mais. E às vezes não há a inclinação da busca por uma restauração. Casais precisam cultivar o hábito de ouvir um ao outro realmente, de dar atenção um ao outro. Aquela falácia de que mulher sempre quer ser ouvida e homem não, isso não é bíblico, porque a Bíblia nos manda ambos ouvirmos uns aos outros. Tiago 1,22 fala, 1,19, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Às vezes nós estamos convivendo tão no automático nos nossos relacionamentos, que nós não paramos para ouvir o outro, o que realmente eles querem dizer, o que as suas emoções estão dizendo, o que eles estão clamando. E às vezes, depois de 30 anos, 50 anos, chega lá e fala assim, a gente tem conflito. A gente tem, eu nem sabia. É verdade. Perde a percepção do envolvimento, do amor, do estar próximo. Cantares nos mostra que um casamento que cresce, um relacionamento que cresce, ele exige busca, ele exige tempo, ele exige envolvimento e ouvir. A posição de buscar o outro aqui é muito intenso, no sentido de lidar com as questões. Sabe o que você pode estar fazendo, e eu também, sendo evasivos nos nossos relacionamentos. Você sabe que tem um conflito, você sabe que está ali, isso te machuca, ou isso te irrita, mas você simplesmente faz o quê? Ignora. Em nome de uma paz que na verdade não existe. Ou porque você não quer se expor para dizer, do temor de como será recebido o retorno disso, né? Devolvido eu não me agrado disso, eu não gosto disso. Como que às vezes nós temos muito mais facilidade para dizer para o outro, né, a quem nós às vezes mal conhecemos, questões como, olha, eu não gosto disso, né, isso daqui me fere, nós não falamos. Por quê? Falamos às vezes por quê? Porque não temos talvez aquele temor de sermos rejeitados, mas para o marido, para a esposa. Então, o buscar, o ir, o resolver os conflitos, esse é muito importante. Nós não podemos, como Efésios nos ensina, né, se pôr o sol sobre a nossa ira. Mágoa é uma coisa que não se resolve com o tempo. Mágoa é uma coisa que se resolve com a cruz de Cristo, com pedido de perdão, com reconhecimento. Tempo não cura nada. Tempo não apaga nada. Tempo não resolve nada. Só acumula mais conflito, para que em um momento determinado você chegue e diga assim, lembra daquele dia, daquele ano, em 1996, que você fez aquilo, aquele momento, aquele horário, estava com essa roupa, falou isso para mim, porque não esquece. Mas quando nós buscamos com a intencionalidade de perdoar, de amar, de estar interessado no outro, isso resolve realmente o conflito. Isso é uma resposta. Existe também um desafio aqui colocado, quer dizer, qual que é a resolução do conflito? Então, existem essas questões, e quando eles colocam que o amor se renova pelo interesse do outro. Então, entenda muito bem, amor é um sentimento, mas ele não é um sentimento descontrolado.
na cultura que nós vivemos, não nos ajuda muito a definir amor. O que é amor? É um sentimento irracional muitas vezes, não é verdade? Mas eu amo, não sei o que eu faço. Mas agora eu deixei de amar, eu também não sei o que eu faço. Só que segundo Cantares, amor é uma coisa que cresce e é dominável. Eu não amo alguém e deixo de amar. Nesse sentido, é uma com a questão de o sentimento indomável. O amor, ele é uma escolha diária, constante, intencional. Amor é algo que cresce. Enquanto o mundo diz assim, conforme os anos vão passando no casamento, o amor vai se esfriando. A Bíblia fala o contrário. Porque quando eles passam por todos os problemas, aqui, lá em Cantares 8, eles falam assim, o amor é forte como a morte, mas duro com a sepultura, nem as muitas águas podem apagar esse amor. E ainda que alguém venda tudo que tem e dê, não pode ter esse amor, porque não é assim. Não é comprado, é uma escolha. Você escolheu amar a bênção que está aí do seu lado, que deixa a toalha em cima da cama, que bate às vezes, a mulher que bate às vezes do armário numa sinfonia tentando te dizer alguma coisa. É a bênção que está aí. Mas é uma escolha que você fez de amor. E uma escolha que cresce, uma escolha que desenvolve, uma escolha que é dirigido pelo Senhor para que ambos possam amadurecer em seus relacionamentos. Uma coisa importante é que além dessa renovação, e o texto é muito claro, quer dizer, no meio de tanta euforia que Salomão está e que Sulamita também está, pela chegada da primavera, o texto apresenta desafios ao amadurecimento desse amor. Então, ainda que eles estão lá, com seus corações queimando, de paixão, de amor, de envolvimento um com o outro, eles retratam aqui que há desafios num relacionamento amoroso, bíblico, casamento bíblico. Ele mostra que mesmo num casamento, ou mesmo numa revelação da possibilidade de um amor redentivo, mostrar o relacionamento de um homem e de uma mulher, existe desafios. E quais são os desafios que o texto nos coloca? Primeiro, o aparecimento das raposinhas. Olha no texto, por favor. Versículo 15. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, tá? Os autores reconhecem aqui a imagem das raposinhas, que era como um obstáculo ao amor. As raposinhas, as raposas, elas daquela época devastavam plantações na Palestina. Então, usá-las como uma figura é dizer assim, elas podem devastar as vinhas. Quer dizer, quem que é a vinha aqui? São ambos, o amor deles. Então, me pegue, prenda-as para que não aconteça isso, tá? As raposas, nesse caso aqui, a gente não sabe se ela está dizendo para Salomão, fala assim, vai lá e apanha as raposas, ou ela está falando para as filhas de Jerusalém, que fazem parte aqui do texto. A gente não sabe exatamente para quem, não dá para saber para quem ela está falando, mas algo notável no texto é que ela fala no plural. Por mais que a nossa tradução não ajude muito, mas seria assim, apanhai-me-nos, seria as raposinhas. Então esse uso do plural, ela entende que esse problema não só afeta ela ou Salomão, mas afeta ambos. Isso é uma coisa interessante, porque as ameaças do amor romântico do casamento não afeta só um deles, afeta os dois. Porque a Bíblia diz que ambos são uma só carne. E ter esse entendimento de como lidar com o casamento no mundo caído, no mundo que oferece tantas coisas equivocadas e tantos pecados oferecidos, é importante termos a nossa mente, o nosso coração na palavra de Deus. Problemas da minha esposa são meus problemas, porque se a afeta, afeta a mim também. O problema do seu marido também é um problema seu. As lutas pessoais deles também. O que ameaça o relacionamento também. É dos dois. Quer dizer, aí que está o fato da união nesse casamento para lidar com os problemas. Porque às vezes existe isso no casamento, a divisão. Não, isso não é problema, isso é problema seu. Ó o seu filho aqui fazendo bagunça. Ó a sua filha aqui fazendo bagunça. Desculpa, mas está registrado o nome dos dois. Então a ideia de ir ao encontro do fato de que se a minha esposa sofre por algo, eu também sofro. Ou eu devo sofrer por isso, porque somos uma só carne. Existe aqui também o fato de
a antecipação dos problemas, né? Porque a ideia é que, olha, está florida, se as raposinhas virem, então elas podem comer toda a plantação. Agora, existe um comentário aqui, um comentarista que diz uma coisa: quem são as raposinhas? Não é descrito no texto. Não é nem para quem ela pede e nem o que está descrito. E tem um autor que ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, que talvez sejam as muitas mulheres que queriam flertar com Salomão, porque a gente já conhece a história de Salomão. Então cuidado com as raposinhas, para elas não atrapalharem o relacionamento. A gente conhece um pouco a história de Salomão, você sabe, né? Salomão é um homem de muitas mulheres. Então um autor diz que esse cuidado de que relacionamentos externos não atrapalhem o relacionamento do casal. Alguns comentaristas dizem isso. Agora, eles trazem também a resolução aqui. Qual que é a resolução dos problemas? Olha o texto 16. O meu amado é meu e eu... O que o texto diz aí? Versículo 16. O meu amado é meu e eu sou dele. A ideia do pertencimento. Enquanto nós vivemos num mundo que diz, cada um manda em si, a Bíblia traz o retrato de pertencimento. Eu pertenço à minha esposa e ela pertence a mim. E isso não é num sentido pejorativo, mas a ideia é que o amor verdadeiro, ele é exclusivo, ele não se divide. O seu amor com a sua esposa não é dividido com outra mulher e com mais ninguém, inclusive com a sua família, apesar de você amar a sua família. Então não é dividido nem no adultério, nunca, porque é pecado, e nem dividido com a família, porque o texto de Gênesis diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Não é o fato do marido ou do homem não poder amar mais a sua família, mas a ideia de exclusividade, inclusive acima dos filhos. Às vezes os filhos chegam e a exclusividade acaba, né? Porque o marido não dorme mais com a esposa, quem dorme são os filhos. Ou o contrário. Não há mais exclusividade no relacionamento. Sempre um está com um olhar para os filhos, para coisas que acontecem externamente, para a família, para o pai, para a mãe, que deve ter um olhar. Obviamente é bíblico cuidar dos pais, cuidar dos filhos, mas a exclusividade na vida de um marido é a sua esposa e da sua esposa é o seu marido. Por isso que a resolução que eles colocam aqui é: o meu amado é meu e eu sou dele. A ideia de pertencimento, a ideia de exclusividade, e o amor verdadeiro exclusivo crê que o plano de Deus inclui um homem e uma mulher num relacionamento chamado casamento. E é interessante nós pensarmos nisso, porque não é incomum maridos se sentirem desprezados por suas esposas, principalmente após a chegada dos filhos ou por causa da família. Ou também ao contrário, dos amigos, do próprio filho. E essa exclusividade é o que nos faz viver diariamente com um olhar preocupado de suprir a necessidade. Note que eles enfrentam mais um desafio, para a gente finalizar. Capítulo 3 diz assim: de noite no meu leito busquei o meu amado da minha alma, busquei-o e não achei. Então um outro desafio que eles enfrentam aqui é a solidão enfrentada pela sulamita, que é um momento de crise que pode trazer solidão ao casal, e isso é muito preocupante, e tem que ficar atento com isso, porque nesses momentos nós podemos expor o outro a uma tentação desnecessária. Quando nós nos distanciamos voluntariamente da esposa, do marido, isso pode trazer um peso muito grande ao seu coração. Note que a sulamita encontra o seu esposo, né? E ela então se relaciona com ele amorosamente e traz, né, e o leva para a recâmara da sua mãe, quer dizer, o lugar que ela foi concebida, trazendo a ideia de núcleo familiar. Você é parte da minha vida, você é parte do meu coração. Então note que os desafios são vividos quando nós damos exclusividade, quando nós entendemos o que é a minha união com a minha esposa, quando eu entendo e dela comigo. Para concluirmos aqui, uma coisa importante: as estações, elas são necessárias no casamento para o nosso amadurecimento. Que estação você está? Em que momento você está? Em que momento você está crescendo no seu relacionamento? Por quê? Você pode ver as raposinhas, como é colocado aqui, os problemas, os conflitos, simplesmente como uma forma de
distanciamento ou como uma oportunidade para que você amadureça o seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, em Cristo Jesus. Você pode ver grandes oportunidades de Deus expor o seu coração num conflito de relacionamento. Outra coisa é, você deseja ouvir o seu marido e a sua esposa? Você vai até, você o busca ou a busca diante de um inverno, uma primavera, você tem interesse no crescimento, interesse na pessoa, interesse a ponto de quebrar o seu orgulho, negar o seu eu e ir de encontro ao outro para dizer, vamos restaurar, porque essa não é a vontade de Deus para nós. De reavivar o seu casamento. Você é assim? Outra coisa é a reafirmação do compromisso e de exclusividade. É importante nós sempre reconhecermos que o outro é exclusivo na nossa vida, porque Deus projetou assim. Eu não tenho nenhuma outra amiga, e nem amigo também, tenho bons amigos, uma bênção de Deus, mas ninguém ocupa o lugar da minha esposa, porque ela deve ser a minha verdadeira amiga, porque ela, segundo a vontade de Deus, foi capacitada para mim e eu para ela, para que ela me supra parentalmente, emocionalmente, espiritualmente e sexualmente. Minha esposa, eu e ela, somos uma só carne. Não há ninguém que pode completar você em todas essas áreas que eu citei, a não ser que seja o seu marido e a sua esposa. Nós amamos os nossos filhos, não amamos? Tem filho, a gente ama, a gente olha aquela carinha bonitinha, né? Parece que nem peca, não é verdade? Você olha assim e faz, meu Deus, de repente vem desobediência. Eu amo meus filhos, mas eles nunca vão conseguir suprir o que só a minha esposa pode fazer por meu coração, e nem para ela, e nem você com seus filhos. Até porque existe um princípio bíblico de permanente, temporário e permanente. O meu casamento é permanente, o meu relacionamento com os meus filhos é temporário. Por quê? Porque eles vão sair de casa e vão formar uma família que é permanente. E sabe quem vai ter que me aguentar na velhice? Minha esposa. Eu já estou com alguns sintomas. É ela que vai estar lá. Por isso que a Bíblia diz que o ápice e o propósito do casamento é a glória de Deus, mas o companheirismo, não é assim? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Ao final, esse companheirismo, ele cresce, ele desenvolve. Já viu aquelas histórias que as pessoas ficam 50, 60 anos casadas, de repente um dos cônjuges morre, e a outra nem está doente assim, mas de repente, depois de 3 meses ela morre também. Eu entendo que o casamento é uma ligação tão intensa e tão forte, que, claro que o nosso objetivo de vida, a nossa razão de vida é o Senhor, a gente sabe disso, é Cristo, a nossa identidade está nele, mas a ausência, o estar tão conectado nesse uma só carne, um só corpo, às vezes há a dor intensa do coração em ter perdido aquele que ama. Não é assim? Já escutaram histórias assim? Então é importante. Por último, a entrega física à pessoa que nós amamos é uma bênção de Deus. É uma bênção estar entregue emocionalmente, espiritualmente, mas também fisicamente. Porque isso retrata a evidência de um amor dentro do contexto bíblico redentivo. Eu sei que muito do que nós escutamos aqui, talvez não, você e eu, nós temos que crescer, nós temos que melhorar. Mas se você me perguntasse hoje, pastor, qual o primeiro passo que eu daria para restaurar o meu casamento? Qualquer conflito que ele seja, eu sempre digo alguma coisa: ambos vão juntos aos pés do Senhor. É ali que se começa uma restauração, é ali que se entende isso, é ali que se compreende isso. É quando ambos param de olhar um para o outro de uma forma conflitante e olham para Cristo como esperança e diz: Senhor, nós estamos aqui para sermos restaurados pelo Senhor, para reavivar o nosso amor e para enfrentar os nossos desafios. Então, procure conselho, procure ajuda, mas procure em primeiro lugar os pés a presença daquele que pode verdadeiramente restaurar as nossas famílias. E Deus o faz. Mas você diz assim: mas meu marido não quer, pastor, minha esposa não quer. Deus não precisa dos dois para restaurar um casamento. Deus precisa, na verdade, não precisa nem de mim, nem de você. É a soberania dele. Quando um se entrega
Deus pode restaurar pela sua vida, ainda que seu marido seja um pouco rebelde, a sua esposa restaura, Ele pode fazer isso, porque o coração dos homens e das mulheres, das famílias, está nas mãos do nosso Deus. Então busque nele, se refugie nele, reavive o seu casamento, diga: Senhor, reavive o meu casamento nessa noite, me dê, Senhor, sabedoria para lidar com os desafios que vêm, que virão na frente, mas nunca percam a vista e a visão de que Cristo é a razão. E Cantares termina dizendo exatamente, apontando para algo muito maior do que o nosso casamento terreno, que é o casamento de Cristo com a sua igreja, aonde ali é o retrato perfeito desse relacionamento cuidadoso, amoroso e revigorante. Então esse é o meu desafio, para mim e para você, que Deus nos restaure, que Deus restaure as nossas famílias. Amém?